Queridos companheiros, queridos irmãos e irmãs da Casa Virtual Luz Espírita, que bom que a gente pode, mais uma vez, utilizar-se da ferramenta virtual para abordarmos o Evangelho de Jesus na visão espírita. Agradecimento à nossa companheira Rosana Damasceno pelo convite e também a toda a casa, todos os representantes aí da Cavile, em especial aqueles que nos escutam agora pelo web rádio Cavile, que a gente possa ter aqui essa meia hora de reflexões, que ela seja muito proveitosa e que possa fazer muito bem a todos nós. A proposta será trabalharmos o que significa o Natal para os espíritas. E eu queria introduzir esse tema fazendo aqui não uma adivinhação, mas uma dedução lógica. Embora a gente ainda não se conheça presencialmente, embora a gente já nutra uns pelos outros um profundo carinho e respeito no coração, nós não nos conhecemos ainda presencialmente. Mas eu quero afirmar que eu sei o que os companheiros mais precisam. Eu sei o que os companheiros mais desejam. O que nós mais desejamos, sem dúvida alguma, é a felicidade. O que nós queremos é ser felizes. É claro que algumas vezes, mal orientados ou desorientados, fizemos escolhas equivocadas, escolhas essas que promoveram resultados negativos, mas a nossa busca sincera, a intenção era a felicidade. Então, o que nós mais queremos é felicidade. Mas o que nós mais precisamos? Também tenho a resposta. O que nós mais precisamos é de paz. Sem paz, sem harmonia interna, sem a serenidade, sem a tranquilidade, sem o equilíbrio, não podemos fazer as devidas escolhas para galgar a felicidade. Mas, enfim, o que tem isso a ver com o que significa o Natal para os espíritas? Pois bem, eu quero começar a nossa reflexão conceituando o que é Natal. Se buscarmos a origem da palavra, ela está relacionada a nascimento, simplesmente nascimento. Está relacionada a natalício. Alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, numa linguagem mais formal, quando alguém queria nos perguntar a data de aniversário, dirigia-se a gente e dizia assim: qual é o seu natalício? Então, Natal, por si só, a palavra significa nascimento, natalício. Mas é claro que ao longo da formação dos conceitos religiosos da humanidade, todas as vezes que dizemos a palavra Natal, ela está relacionada ao Natal de Jesus, ao nascimento de Jesus, que, segundo a história, teria se dado em 14 de Nissan, um mês do calendário judaico, que tem uma certa correspondência com o calendário romano, talvez fosse um mês entre meados de abril e meados de maio, mas também teria sido, segundo os historiadores, entre os anos 6 e o ano 4. Mas esse nascimento de Jesus, por certo, independente aí da data comemorativa, quais são as razões por que mudamos para 25 de dezembro, era o Natal mais esperado pela humanidade. E também teria sido o Natal mais planejado de todos os nascimentos aqui na Terra. E as perguntas são: por quê? Comecemos a trabalhar por que o Natal mais importante? Por que o nascimento mais importante? Há uma fala do profeta Isaías, e o Isaías é o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. O capítulo é número 9, e o versículo 6. Isaías dizia assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías traz uma série de designações
as quais referiríamos-nos a Jesus. Mas eu quero, nesse momento, já que falamos o que mais precisamos é de paz, exaltar esse príncipe da paz. Então eu quero convidar os companheiros a guardarem para mim príncipe da paz por alguns minutos para formarmos um pensamento. Avancemos, então, guardaram para mim príncipe da paz. O segundo texto é de Isaías 61, versículo 1, o texto onde Isaías vai dizer quais seriam as missões que o Messias da Terra teria para realizar. É um texto que teria sido lido por Jesus naquele episódio narrado na sinagoga, naquele sábado pela manhã, quando o rabi vai até a comemoração, a cerimônia que ali acontecia, e ele lê o pergaminho, e a pergunta que lhe cai é Isaías 61. O texto que lhe cai, Isaías 61, versículo 1. E depois que ele faz a leitura, ele vai dizer que hoje vos cumpriu essa escritura. E começava ali uma aversão, uma perseguição, que mais tarde culminaria na crucificação de Jesus. Mas o texto que Isaías cita e que o Cristo leu, diz assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me enviou a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a prisão e a libertação, a abertura de prisão aos presos. Vejam que a missão de Jesus tem como primeiro tópico trazer a boa nova aos mansos. É claro que nós, durante o pensamento, durante a formação da ideia religiosa, a gente ficou muito mais fixado na questão de uma libertação, até a confundimos com soltar presos da prisão, como sendo devolver ao povo judeu o seu território de origem, mas enfim. Jesus vem, o príncipe da paz, na intenção de pregar boas novas aos mansos. A primeira missão de Jesus. A segunda seria restaurar os contritos de coração. Mas eu quero, meus irmãos, fixar a ideia. Será que nós temos sido mansos de coração? Será que eu tenho conseguido ser manso? Sim, porque será através da mansuetude que nós conseguiremos ouvir as palavras do príncipe da paz. Mas avancemos, então. Então, o príncipe da paz veio pregar boa nova aos mansos. É por isso que lá em Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, quando há a narrativa do evangelista com relação ao nascimento de Jesus, ele diz que naquele momento, pós-nascimento, narra o texto. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aquele príncipe da paz, que viria como primeira missão pregar a boa nova aos mansos, ele traria a paz na terra. Meus irmãos, o que mais precisamos é de paz. Sem conquistar essa paz, a paz do Cristo, não conseguiremos fazer as melhores escolhas na direção da felicidade. Me acompanham todos? E para poder fechar, então, esse raciocínio inicial, no livro A Caminho da Luz, há uma fala de Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, no capítulo de número 1, que traz como título a Gênese Planetária, e nesse capítulo 1 há um item chamado Comunidade dos Espíritos Puros. Eu vou colocar na tela rapidamente os slides, farei uma leitura linear. Diz assim o texto, narra-nos assim o texto. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Meus irmãos, algumas vezes nós somos assediados por uma ideia de pessimismo, como que se Jesus tivesse perdido o controle da governança do planeta. Não, meus irmãos, há uma coletividade de espíritos que eventualmente se reúnem para dar direção ao grande projeto, inclusive da Terra, de um dia nos tornarmos um mundo
fraterno, pacífico, um mundo amoroso. Então, se alguma vez o pensamento bater a nossa porta ou formos bombardeados pela mídia, resistamos, compreendamos que estamos no caminho correto e que momentos difíceis farão parte da escalada evolutiva da humanidade em direção à felicidade coletiva. Mas prossegue o texto dizendo: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. E vem o slide final, onde diz assim: e a segunda reunião, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, a família humana, para a família humana, trazendo a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, o príncipe da paz viria pregar boa nova aos mansos para trazer paz na terra por meio do seu evangelho de amor e de redenção. Meus irmãos e minhas irmãs, escutem com o coração o que eu vou dizer agora. Tudo que não for amor e redenção não é evangelho, é teologia, é fruto de uma tentativa, muitas vezes infeliz, de explicar aquilo que ainda não entendíamos. No entanto, a culpa, a condenação eterna, o inferno, são equívocos da teologia. O Evangelho de Jesus, ele é o Evangelho de amor e de redenção, e o será sempre. Então, foi desse nascimento o que mais se aguardou na terra. A vinda do príncipe da paz, queria pregar a boa nova àqueles que se tornam mansos, queria trazer paz na terra por meio do seu evangelho de amor e de redenção. Mas também foi o nascimento mais preparado, segundo uma literatura paralela, que ainda não recebe o aval da FEB, chamada Exilados de Capela, a preparação, a regressão perispiritual que o Cristo precisou submeter-se, teria levado de 3.000 a 4.000 anos. Talvez tenha sido essa a maior dor de um Cristo, de um Espírito perfeito, ter que regredir-se perispiritualmente. Mas ele o fez por amor a cada um de nós. E é esse Jesus que, na questão central do Livro dos Espíritos, nos é apresentado como sendo o modelo e guia. A pergunta diz: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é a menor do livro, mas a mais importante. Na tradução da FEB, Jesus. Na tradução do Instituto de Difusão Espírita, lá em Araras, o ID, ainda há um acréscimo mais próximo à tradução original, ainda há um verbo no imperativo: vede Jesus. Como que não bastando dizer que ele é modelo e guia para a humanidade, nos convidando a transformá-lo em nosso modelo e em nosso guia. Nesse que é o seu nascimento, comemoramos a sua vida ao planeta. Será que não seria esse o nosso melhor presente? Adotá-lo, olhar para ele, percebê-lo como sendo nosso modelo e nosso guia? Mas, enfim, meus companheiros queridos do Cavile, será que o que significa o Natal de Jesus? A gente pode pensar, de alguma maneira, em ser um momento de presentear. Sim, se tivermos condições financeiras, se não formos estourar o limite do cartão, se não formos fazer excessos, por que não oferecer uma lembrança, um presente? A gente vive hoje um momento de crise financeira mundial e no Brasil em especial. Eu vi recentemente alguém dizendo assim, para as famílias se juntarem, e ao invés de cada um levar uma lembrancinha, levam um presente melhor e dividem, e fazem assim. Meus irmãos, é bom presentear, mas não pode ser o verdadeiro significado do nosso Natal.
Eu encontrei na internet essa charge muito interessante, onde o menininho olha para Jesus e diz assim, oferecendo, mostrando o coração e diz, é tudo que eu tenho. E diz Jesus, é tudo que eu quero. Quantas vezes, meus irmãos, vamos a uma festa de aniversário e não levamos presentes, tudo bem, pode acontecer, mas sequer damos os parabéns ao aniversariante, seria uma falta de educação. Quantas vezes nos reunimos em família, trocamos presentes e esquecemos de parabenizar o aniversariante. Infelizmente, Papai Noel tomou o lugar de Jesus na mídia, nada contra o Papai Noel, pelo contrário, ele tem um histórico, né? Ele existe por conta de um santo da Turquia que morava em Mira, chamado São Nicolau, e ele querendo cumprir com a missão de Jesus, um sacerdote, de dar com a mão direita sem que a mão esquerda soubesse, ele começava a escalar as chaminés e ali ele colocava os donativos. Aí veio a figura de Papai Noel e aquilo foi mudando de contexto, ele ganhou roupas vermelhas, ele mora no Polo Norte, toma Coca-Cola. Nada contra o bom velhinho, mas é preciso não esquecermos de lembrar aos nossos pequenos que o aniversário é de Jesus. Eu tenho um amigo bastante brincalhão que ele canta aquela música da Simone numa versão própria. Ele diz assim, então é Natal, o que você fez, o ano termina, comércio outra vez. Exaltava a ideia do comércio. Podemos dar presente? Sim, mas não podemos esquecer que não é esse o motivo principal do Natal. E nem menos, meus irmãos, seria tão somente o descanso, o dia de folga, o dia de praia, e não tão somente a festa, a comemoração, a comelança, muitas vezes o desperdício. Quem sabe nesse Natal diminuir o nosso consumo e o dinheiro que sobrar, investirmos em um alimento para oferecer àqueles moradores de rua. No dia de Natal, quem sabe fazer de uma maneira diferente. Mas, meus irmãos, a pergunta talvez principal desse momento será, e para você que é espírita, que tem essa compreensão, o que significa de fato o Natal? Para podermos trabalhar, aprofundar, tentar olhar para a gente mesmo, para entender essa verdade, eu preciso pensar o que é significar. O que é algo que tem significado para mim? É um significado, é um adjetivo, é um sinônimo de importante. Então, quando alguém vem, ou nós vamos aconselhar com alguém e dizemos assim, a sua opinião tem muito significado para mim. Significar significa que algo é realmente importante. Qual é a importância que eu tenho dado ao Natal de Jesus? Invigilantemente eu tenho preterido o verdadeiro sentido, que é comemorar o nascimento mais importante da terra, do príncipe da paz, que veio pregar as boas novas, a boa nova aos mansos, para trazer paz para a terra, por meio de evangelho de amor e de redenção. Compreendo isso? Se eu não compreendo, eu preciso, meus irmãos, ressignificar, então, o conceito de Natal. É interessante lembrar que o principal discurso de Jesus, na minha opinião, Mateus 4,17, quando o Rabi teria saído pela Galileia, pela Judéia, anunciando e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos, arrependimento é a tônica primeira da pregação de Jesus. Arrependimento é poder voltar atrás, é poder fazer de novo, é poder se corrigir, é poder ressignificar. E essa ressignificação, ela vem quando eu paro corajosamente para refletir. Qual é o meu momento? Qual é a minha escolha? Qual é o meu entendimento? Qual é o meu conceito? Refletindo nesse conceito, eu preciso repensar, talvez algumas vezes, quais são os resultados que esse conceito tem promovido em mim. Não seria hora de, talvez, alterá-lo para um conceito menos materialista com relação ao Natal? Será que não seria hora de redirecionar as nossas atitudes e ações a fim de adequá-las com a proposta de Jesus? Talvez fosse esse a grande ideia. Fosse essa a grande ideia, realinharmos a nossa proposta com a proposta trazida pela realidade de Jesus. Eu coloquei assim, meus irmãos, desse jeito,
porque eu quero transformar essa realidade de Jesus e propor que ele seja rei do nosso coração. Será a ideia de trazer Jesus como rei dentro de nós. Diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questionou os benfeitores espirituais, perguntando onde está escrita a lei de Deus. E lá lhe foi dito para que ele nos dissesse que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quando o Rabi da Galileia, lá em Lucas 17, 21, teria dito-nos que o reino de Deus está dentro de nós, ele nos convidava a olhar para os nossos corações, para transformar os nossos corações num coração manjedoura, para acolhê-lo, para que ele possa nascer em nós e se transformar o rei do nosso reino pessoal. Desafio possível à medida que nós nos esforçarmos inicialmente, tomando consciência e tendo a coragem de mudar os paradigmas. Então o Senhor renasce dentro de nós todos os dias. Então Natal deveria ser todos os dias, onde a gente permitisse, na prática da vida, no trânsito, na família, as atitudes que refletissem em nós. Os comportamentos, as propostas, os conselhos, os ditames oferecidos por Jesus. Há uma fala de João Evangelista, exilado na ilha de Patmos, escrevendo o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E quem conhece o Apocalipse sabe que em alguns momentos João Evangelista vai parafrasear Jesus, ele fala como se fosse Jesus, quem sabe até dando passividade ao Cordeiro de Deus. E ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. A porta do coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ouvir a voz do Senhor, mas abrir a porta, deixar que ele entre, sentar-se à mesa com ele, ter intimidade com o Senhor, essa é a proposta. Então o príncipe da paz veio pregar a boa nova aos mansos para que a terra pudesse ter paz por meio do seu evangelho de amor e de redenção. Então a proposta espírita é renascer de Jesus em nossa própria consciência. Eu quero começar a fazer o fechamento dessa meia hora, trazendo duas falas de Paulo de Tarso. A primeira, capítulo 4, versículo 7, da carta que o apóstolo escreveu aos Filipenses. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardar o coração, guardar a região onde estão os sentimentos, pela paz de Deus, e guardar a nossa mente. Meus irmãos, quantas vezes a mente inquieta, a mente desajustada, a mente desequilibrada, uma mente fruto de um desespero por conta de não conseguirmos enxergar as verdades espirituais por detrás de fatos que aparentemente são tão difíceis, mas que mais para frente os compreenderemos como sendo uma etapa do progresso moral da humanidade. A paz de Deus que excede essa lógica humana, a paz que o próprio Rabi da Galileia tinha nos dito: a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo, meus irmãos, é hora do bom ânimo. É hora de olhar para esse Natal e perceber que ele é o mais importante de todos os natais da nossa história, das nossas histórias reencarnatórias. O Natal onde nossa consciência se desperta para um desejo sincero e honesto de comemorarmos a vinda do Príncipe da Paz ao planeta e entender que o nosso movimento precisa ser de mansuetude, não mais de guerrear, não mais de ofender, não mais de se vingar, mas de se aplacar em nossos corações as emoções ruins e sermos mansos, para ouvir o Evangelho de amor e de redenção que vai produzir a paz em nós e em todos aqueles que estão à nossa volta. O segundo texto também de Paulo de Tarso, agora é a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 18, onde Paulo diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Há pouco tempo atrás, fazendo uma pesquisa
na internet, encontrei um pequeno vídeo de Divaldo Pereira Franco, esse companheiro que nós admiramos profundamente por todo o trabalho que ele tem legado ao Espiritismo ao longo dessas décadas de atuação como orador, como médium, como escritor. E ele dizia nesse vídeo que nós, cristãos espíritas, não podemos nos permitir ter inimigos. As pessoas até podem nos ter por inimigos. Não podemos intervir no coração do outro, mas em nosso coração, qualquer raiz de amargura, qualquer tipo de sentimento ruim, qualquer vontade de represália e vingança, precisa ser eliminada. E é nesse sentido que Paulo está dizendo, quando depender de vós. Então nós fazemos tão somente a nossa parte. Não podemos fazer a parte do outro. Fazemos tão somente a parte que nos compete, da intenção de ter paz com todos os homens. Quem sabe não cumpramos aqui a nossa missão espiritual maior, de pregar o evangelho a toda criatura. Quem sabe com a nossa paz não influenciaremos outros a também quererem viver em paz. Então a pregação do evangelho do Cristo, além de transformar meu coração, pode, pelo meu exemplo, impactar outros corações que também quererão ser transformados. Então, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Natal de Jesus, que esse Natal seja um Natal de esperança, que possamos renovar a nossa fé, acreditar em dias melhores, entender que fatos difíceis são necessários a um progresso moral coletivo. Há uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, antes dele introduzir o chamado Cântico da Vitória, versículo 18, ele diz assim: porque tenho por certo que as dificuldades do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Então, que seja o Natal que eu alimente a esperança, que seja o Natal, meus irmãos, que eu alimente a possibilidade de renovação, de voltar atrás, de me corrigir, de realinhar propósitos. Podemos, não importa como agimos até aqui, não importa como foi as comemorações anteriores do Natal, mas que nesse Natal possamos levar um texto impresso, quem sabe a lição 180 do livro Fonte Viva, com o título Natal, e propor durante a ceia aquela leitura e convidar os companheiros a uma oração. E quem sabe os parabéns a Jesus. Que seja então um Natal de esperança, de renovação, mas que seja principalmente, meus irmãos, um Natal de paz, um Natal de muita paz. Eu quero concluir lembrando que o Natal, que esse Natal nos ajude a despertar o Cristo que há em cada um de nós. E contando, para fechar, aquele momento em que Jesus reaparece pela primeira vez, após ter sido crucificado. Ele aparece pela primeira vez aos discípulos. Sim, porque é bem verdade, na manhã daquele domingo de Páscoa, ele teria reaparecido a Maria de Magdala. Ela comenta com os apóstolos que não acreditaram profundamente nisso, mas no final daquele domingo, final da tarde daquele domingo, início da noite, ele reaparece materializado. E eu fico pensando que ele poderia muito bem ter cobrado dos discípulos, poderiam ter dito: Pedro, você me traiu, você me negou. Judas me traiu, eu já havia avisado que dentre vós um me trairia. Talvez, quem sabe, até antecipasse o episódio futuro dizendo: Tomé, toca nas chagas. Eu não estava ali naquele momento, mas antecipando. Podia ter cobrado a ação daqueles homens, a fraqueza moral daqueles homens. Mas, ao invés disso, ele vem e cumpre a sua missão. O que ele diz, suas primeiras palavras são: a paz seja convosco. Rabi da Galileia teria, depois daquele momento, impactado profundamente aqueles homens, mostrando-lhes a imortalidade. Então, meus irmãos queridos da Cavile, da Casa Virtual Luz Espírita, o Príncipe da Paz veio ao planeta pregar a boa nova aos mansos, para que, através do seu evangelho de amor e redenção, nós pudéssemos ser paz e pudéssemos levar a paz a toda
a humanidade. E ele nos diz: a paz seja convosco. Gratidão aos companheiros, beijo no coração de todos, feliz 2022 para a gente, uma virada com segurança, com tranquilidade, que Deus seja conosco e comemoremos o Natal de Jesus, dizendo ao Rabi da Galileia o quanto nós o queremos e que ele habite dentro de nós. Muita paz, meus irmãos. Até um próximo encontro.